Dando sequência a mais um capítulo da nossa Masterclass de retentores intrarradiculares, vamos abordar agora os núcleos metálicos fundidos. Os núcleos metálicos fundidos são muito versáteis e específicos para determinados casos. Os núcleos metálicos fundidos podem garantir uma melhor adaptação à forma da raiz e, assim, uma menor linha de cimento. São indicados para dentes com grande destruição coronária, mas contraindicados para restaurações cerâmicas, pois a cor da liga metálica pode interferir na percepção da cor dessa restauração cerâmica. As ligas metálicas empregadas podem ser à base de metais nobres e seminobres, como ouro tipo 3 e 4, e prata paládio, ou à base de cobre e alumínio. As ligas não nobres são bastante utilizadas devido ao baixo custo e ao desempenho clínico satisfatório, mas apresentam limitações por serem mais suscetíveis à corrosão. As características de comprimento, diâmetro e forma do preparo radicular, como já foi conversado aqui, buscam otimizar a quantidade da área disponível para a retenção do pino intrarradicular e minimizar a concentração de tensões ao longo da raiz, quando submetida aos esforços mastigatórios. A não observação desses critérios, como neste caso, que o pino é curto, pode causar falhas como a descimentação do pino ou fratura da raiz. Quando ocorre uma fratura, a profundidade e a extensão da linha de fratura comumente inviabilizam o aproveitamento da raiz, sendo indicada a sua extração. A maioria dos casos de fratura radicular em dentes reconstruídos deve-se à presença de pinos curtos, que causam concentração de tensões em uma pequena área da raiz, predispondo, consequentemente, à sua fratura. Os núcleos metálicos fundidos podem ser confeccionados por meio da técnica direta, ou seja, a moldagem do conduto e confecção do núcleo em resina esculpida diretamente em boca, ou da técnica indireta. O conduto é moldado com materiais de moldagem e o núcleo é confeccionado no modelo de gesso no laboratório de prótese. Como a técnica indireta é mais empregada quando é necessário confeccionar vários núcleos, vamos nos ater somente à técnica direta, por ser a mais empregada na clínica para a confecção de próteses fixas. Passamos agora a descrever a técnica para a confecção do núcleo metálico fundido pela técnica direta. Inicialmente realizamos o preparo do remanescente. Podemos observar na ilustração que o dente apresenta uma estrutura dentária severamente destruída e com menos de 2 milímetros de altura. Observamos também na radiografia que esse dente apresentava tratamento endodôntico adequado, um tratamento endodôntico satisfatório, que é condição sine qua non, é uma condição essencial para que possamos indicar a realização de retentores intrarradiculares. Então, é feito o preparo do remanescente dental. Todo esse remanescente deve ser preparado de acordo com o tipo de prótese que vamos indicar, seja ela uma metalocerâmica ou uma cerâmica, que são mais conhecidas como coroas metal free, mantendo o término cervical no nível da margem gengival. Tecido cariado ou material restaurador inadequado deve ser removido. E aí, na segunda ilustração, observamos o remanescente preparado com um batente plano e o término em chanfro. Após o preparo do remanescente, é feito o preparo do conduto. A remoção do material obturador, preferencialmente, deve ser iniciada com ponta de instrumento aquecido.
tomando-se o cuidado para não encostar o instrumento aquecido nos tecidos moles, língua e bochecha. Como o objetivo dessa etapa é estabelecer o comprimento do pino, é comum haver restos de gutta-percha aderidos nas paredes do conduto, que serão removidos posteriormente com a regularização e alargamento do conduto com brocas. A regularização da inclinação das paredes e o alargamento do conduto, se necessário, são feitos com brocas de piso ou largo. É importante analisar a forma do conduto na radiografia, para não correr o risco de perfuração da raiz. É importante o uso de um stop endodôntico para não alterar o comprimento do pino já estabelecido. As brocas de largo e gates não possuem corte na sua extremidade, o que minimiza a possibilidade de criar um degrau ou perfurar a parede do conduto. Na segunda ilustração, observamos o conduto preparado, mostrando a estrutura dentária remanescente com espessura, com um batente adequado, e a forma ovalada do conduto, que é importante na estabilização do retentor intrarradicular. E a radiografia para avaliação e confirmação da remoção do material obturador no comprimento de trabalho previamente estabelecido. Previamente, a moldagem do conduto deve-se aplicar, preferencialmente, glicerina para lubrificá-lo. E para isso, levamos esse material no interior do conduto com a ajuda de uma lima endodôntica envolvida com algodão ou até mesmo com um microbrush. Para a modelagem do conduto, pode ser empregado um pino de plástico pré-fabricado ou um bastão de resina acrílica, confeccionada pelo próprio dentista. O pino deve ser cortado com um disco diamantado na sua extremidade, para minimizar o risco de fratura de sua ponta. Deve-se observar a presença de espaço entre as paredes do pino e do conduto, para assim possibilitar a obtenção da moldagem correta deste conduto. E como fazemos o reembasamento do pino? O bastão de resina é envolvido com resina acrílica tipo Duralay, uma resina de baixa contração, e é introduzido lentamente no conduto, quando essa resina acrílica atinge a sua fase plástica, que é a sua fase de trabalho. Nesta fase, devem-se fazer movimentos de pequena amplitude do bastão, no sentido cérvico-oclusal, para facilitar sua remoção após a polimerização da resina. Quanto à escultura da porção coronária, adicionamos resina acrílica Duralay ao redor do pino, procurando esculpir a forma da coroa preparada. Desgasta-se a resina com pontas diamantadas em baixa ou alta rotação com irrigação, seguindo os critérios mecânicos e estéticos que já mencionamos aqui. Observem as características do preparo e o espaço interoclusal obtido. Então, o munhão em resina esculpido, após a sua inclusão no laboratório, se obtém o núcleo metálico fundido, pela técnica da cera perdida. E quando recebemos do laboratório esse núcleo, antes de cimentá-lo, temos que fazer a prova da sua adaptação. Então, o assentamento desse núcleo no conduto deve ser passivo. Para isso, utiliza-se líquido evidenciador de contato, que é aplicado em toda a porção radicular do pino. Espera-se ele secar. O núcleo, então, é levado ao conduto sem pressão.
Remove-se o pino e analisa-se as áreas que ficaram sem o líquido evidenciador, que são as interferências que impedem o assentamento completo do núcleo, como observamos na ilustração C. Então, essas áreas são desgastadas, com ponta diamantada esférica pequena. O líquido evidenciador é removido com água. Após a adaptação do núcleo, deve-se realizar os desgastes na porção coronária, se for ainda necessário. Na ilustração de letra F, nós observamos o núcleo adaptado, mas é importante ver para crer. Neste momento que o núcleo está clinicamente adaptado, é importante fazer também uma radiografia periapical para verificar a sua adaptação no interior do conduto. A cimentação pode ser realizada com cimento de fosfato de zinco, ionômero de vidro ou resinoso. As paredes do pino devem receber jatos de óxido de alumínio para criar micro-retenções e devem ser lavadas e secas. Nesta fase, não se deve tocar a superfície do pino para não contaminá-lo, o que pode causar falha na cimentação. O pino é recoberto com uma fina camada de cimento, utilizando-se um pincel fino. O pino é introduzido lentamente no conduto e deve-se observar se o pino ficou adaptado completamente, pois a pressão do cimento no interior do conduto pode provocar sua expulsão, causando desadaptação. O núcleo deve ser mantido em posição por meio de pressão manual até completar a presa inicial do cimento. É importante seguir as recomendações do fabricante quanto à proporção, a técnica e o tempo de espatulação, tempos de trabalho e de presa do cimento. Deve-se aguardar, então, a presa final do cimento para a remoção do excesso desse cimento com auxílio de uma sonda exploradora. E agora, resumo da ópera. Quanto às vantagens do nosso núcleo metálico fundido. A principal vantagem do núcleo de metal é o fato de permitir o tratamento de dentes cuja estrutura está mais comprometida. Nesses casos, eles conseguem alcançar os resultados que o pino de fibra de vidro não poderia proporcionar. Como é realizada a moldagem do conduto para a confecção do núcleo metálico fundido, o pino está bem adaptado ao conduto, propiciando uma linha de cimento mínima. E também nós vemos como vantagem dessa técnica a possibilidade de utilizarmos uma técnica de cimentação convencional, que é menos sensível, pois tem um número menor de passos para que possa ser realizada. As desvantagens. Os pinos de metal têm um módulo de elasticidade muito alto, ou seja, são muito rígidos. Infelizmente, no caso do tratamento de canal, isso se classifica como uma desvantagem, pelo fato de aumentar o risco de fraturas da raiz. Além disso, esse material apresenta ainda outros aspectos indesejáveis, como possibilidade de corrosão, um maior número de sessões para a realização do tratamento, já que exige o envio do munhão para o laboratório para a confecção do núcleo metálico fundido e, consequentemente, esse procedimento laboratorial faz com que os custos sejam mais elevados quando comparados ao núcleo fibro-resinoso, ao núcleo de fibra.